Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor. Ouçamos todos boa notícia, é o Evangelho de Deus Salvador. Salve, salve, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Como sempre, a gente não sabe que horas você vai acompanhar essa roda de conversa sobre o Evangelho para além dos tempos, ou além dos templos, ou os dois. Do jeito que você acolher essa roda de conversa, será muito bem-vindo aqui onde eu, Marcelo Barros e Ana Helena Tavares fazemos aqui semanalmente. Sejam bem-vindos, meus queridos. Uma alegria. Sem mais delongas, né? Neste 14º domingo do tempo comum, ano B, o evangelho que a gente reflete essa semana está no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos do 1º ao 6º, e mostra como Jesus foi rejeitado pela sinagoga e pelos conterrâneos de Nazaré. Esse evangelho diz que o pessoal estranhava como que um carpinteiro, como que uma pessoa comum, né, que todo mundo viu nascer e crescer, poderia ser profeta ali, naquele lugar. Marcelo, meu querido, por favor, atualiza essa passagem do Evangelho para nós. O Evangelho já contou que Jesus passou para o outro lado do lago, portanto, entrou em contato com outras culturas que não a judaica, não foi acolhido, voltou para a Judéia, e aí a primeira coisa que ele constata é que ele não foi acolhido pelas cidades do outro lado dos pagãos, mas também não foi acolhido pelo lado de cá, dos mais íntimos de Nazaré. E o motivo fundamental, principal, não é o conteúdo do que ele fala. No Evangelho de Lucas é. Mas no Evangelho de Marcos, o espanto é com a ordinariedade dele, é com o fato de ele ser uma pessoa comum, que todo mundo conhece. Então diziam, mas esse aí a gente conviveu com ele a vida inteira, de onde ele vem agora com essa profecia? Que história é essa? Quem é esse? Que sabedoria é essa? Então, Darlan, Jesus foi rejeitado por não ser extraordinário, por não ser uma pessoa diferente, além das outras, doutor, por ser uma pessoa comum, normal, inserido numa realidade pobre. E isso tem que fazer a gente pensar muito, né, na nossa vida. Isso aí, Marcelo, porque na nossa própria vida, né, cotidiana, nós temos normalmente muita dificuldade, né, de identificar, às vezes, a profecia na pessoa que está do nosso lado, com quem nós encontramos na rua, com quem nós lidamos diariamente, né? E aí nós imaginamos, não, mas a profecia tem que ser uma coisa extraordinária, né? E muitas vezes existe realmente essa dificuldade. Mas, de qualquer forma, é estranho, né, para nós a forma como o Evangelho mostra que Jesus foi rejeitado pela religião do templo, pela própria família, né, e pelos mais próximos, né, independente de serem familiares de sangue ou não. E diz que nenhum profeta é reconhecido no seu próprio meio, né? Tem aquela frase famosa, né, que nós conhecemos, ninguém é rei em sua terra, né? Por que isso funciona assim, Marcelo? Por que é apresentado dessa maneira no Evangelho? Tenho a impressão que isso tem uma dimensão cultural que é normal em todas as culturas. Os ingleses têm um ditado que diz que muitas vezes a intimidade é fonte de respeito. Quer dizer, quanto mais perto, quanto mais próximo, quanto mais íntimo, mais você, enquanto está distante, há um respeito, há uma reverência.
Quando você está muito próximo, aquilo acaba. Isso é cultural. Por outro lado, o mistério da fé cristã é o mistério que a gente chama de a encarnação, quer dizer, da inserção. Só que a inserção vai no sentido contrário da cultura religiosa. A cultura religiosa é a elevação, porque se imagina Deus em cima e você então tem que subir, tem que se elevar, tem que crescer, tem que ir além do normal. E, entretanto, o movimento de Jesus não foi de elevação, foi de descer, de baixar. Quando eu era jovem, muito jovem, um livro que me marcou muito foi de um padre espanhol que foi trabalhar com o povo de periferia lá na República Dominicana. E ele escreveu um livro chamado Descer ao Encontro de Deus. E as pessoas diziam, mas não é subir ao encontro de Deus. Eu disse, não. O Deus da gente, se quiser encontrar, tem que descer. Então, Ana Helena, é projeto divino, né? Essa descida, esse baixar. Deus que disse no Êxodo a Moisés, eu vi a aflição do meu povo na escravidão e desci para fazê-lo subir. Então, desci para libertar. O libertar é fazer subir, mas saber fazer subir todos, coletivamente, e não alguém, e não eu. Eu desço. E esse é o caminho de Jesus. Curioso, muito, muito interessante essa reflexão, Marcelo. Desde quando a gente começou nessa jornada de gravação, de cursos, das reflexões do Evangelho, a gente sempre buscou enfatizar essa questão da profecia. E para mim é muito provocante, porque a gente sempre está nesse âmbito, ou melhor, culturalmente, a gente sempre está nessa ideia de que a profecia é algo, né, absurda, longínqua, distante, né, de todos e todas nós. E claro que todo mundo está de acordo que a profecia é uma dimensão muito importante da fé cristã, né? Só que nem todo mundo está de acordo com o conteúdo ou até o estilo dessa profecia. Então, como que a gente pode, Marcelo, reconhecer uma postura, quando é uma postura de alguém ou quando a atitude de um grupo é profética? Qual o critério para reconhecer essa profecia, trazendo isso para a nossa atualidade? Na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, ele dá 2 critérios para a profecia na igreja, para a profecia cristã. Ele diz, primeiro, o reconhecimento de Jesus como Senhor. Ele diz, ninguém iria dizer Jesus é o Senhor movido pelo espírito mau. Tem que ser pelo Espírito de Deus. Então, esse é o primeiro critério. O segundo critério é se aquela palavra, aquela atitude, aquela postura que você está tomando realmente constrói a comunidade. Se é para destruir a comunhão, a comunidade, não é profecia. Só é profecia se for para uma coisa de construção juntos, se for de unidade. Então, por exemplo, alguém faz uma denúncia que divide todo mundo, joga as pessoas uma contra o outro, e achando que eu tenho razão, é isso mesmo, tem que ser assim, eu dizer isso é uma profecia porque eu estou sendo sincero, mas não é no Espírito de Deus. O Espírito de Deus, na profecia, tem 2 critérios. Reconhecer Jesus como Senhor e construir a comunidade, ajudar na construção comum e não na divisão. O que divide não é profecia. O que não quer dizer que não haja tensão, que não possa haver denúncia, ao contrário, mas não para destruir a unidade, e sim para recompor e para construir, a partir da verdade, da justiça.
Muito bem, Marcelo. É o caráter coletivo, né, da profecia, né? Se não for construtivo para a coletividade, né, não é profecia. Esse evangelho, e ele nos mostra que Deus se serve do que é humano, né, e mesmo do que é ambíguo, né, para nos dar a sua palavra e nos alimentar com a sua profecia. A profecia tem a força do Espírito, mas em um corpo de barro, fácil de quebrar, né? Seja como for, para nós não há outro caminho de busca da intimidade divina a não ser na profecia, né? Mesmo que ela seja frágil, mesmo que ela seja ambígua, né? O nosso caminho é a profecia para buscarmos a intimidade com Deus. E vamos acolhê-la, então, e vivê-la mesmo em sua fragilidade. Não é isso, Marcelo? É isso mesmo, Ana. Muito obrigado por essas palavras. Acho que a gente fica por aqui, né, nessa semana, com essa orientação, esse prisma da profecia. Jesus se comparou com um profeta muito desequilibrado, muito neurótico, que na Bíblia se chama Jonas. E ele disse: aqui está alguém que é como Jonas. Então, nós todos somos um pouco Jonas, profetas e profetisas de Deus, que às vezes a gente hesita, Deus manda para um lado, a gente vai para o outro, mas no fundo acaba se acertando, reconhecendo e dando a palavra de Deus, mesmo no meio das nossas fragilidades. Que Deus abençoe a vocês, um bom domingo, uma boa semana, e continuemos juntos. Maravilha, meu povo. Beijo no coração. Sigamos profetizando.